Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós, né? Irmãos, eu sou Afonso, todo mundo já me conhece. Quem não me conhece, eu me chamo Afonso, tá? Participo desse grupo de oração, graças a Deus, Cordeiro da Paz. Sou casado com a Cristiane, graças a Deus. Agora em dezembro a gente completa 2 aninhos de casados, mas parece que nós casamos ontem. Muito bom. E o Senhor hoje me confiou a tua palavra. Estou no ministério de pregação aí já na caminhada da renovação, uns 5 anos já, né? 4 anos pregando, já estou com uns 2, 3 anos já vai fazer pregando. Não, 2 anos. E o Senhor me confiou o ministério da pregação. Esse dom que pouco a pouco ele vai trabalhando na minha vida, vai fazendo com que eu possa cada vez melhorar mais naquilo que é a vontade dele, né? Que é somente da vontade de Deus. Por isso estou aqui. Porque um dia também eu disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim segundo a tua palavra, tua vontade. E essa é a vontade de Deus. Que eu esteja aqui para trazer a tua santa palavra. A palavra de Deus que cura, que restaura, que salva. A palavra de Deus que é a saída de todos os nossos problemas, né? A palavra de Deus, o qual, quando a gente está com aquela angústia, aquele probleminha na nossa vida, a gente vai lá, pega a palavra e aí o Senhor nos dá a resposta. Por isso que Ele nos dá e confia para que a gente possa mesmo proclamar. Como dizia a música há pouco, nós temos que ser profeta, né? Na boca de Deus. Nós precisamos ser profeta, né? E hoje a palavra está lá em Ezequiel, que foi um grande profeta de Deus, né? Homem escolhido a ungir, né? O teu povo, o povo de Israel. Então, o tema do grupo hoje é sopro da vida, né? Esse é o tema do grupo de hoje. Então, que o Senhor possa mesmo soprar sobre as nossas vidas através da palavra dele. Convido vocês a pegar a palavra lá, né? Quem trouxe, quem não trouxe, que possa ter esse hábito de andar com a palavra de Deus, né? Como eu acabei de dizer, é a palavra que nos orienta dia a dia. Ezequiel 37, de 1 a 14. O tema da Ave Maria diz assim: ossos secos. A mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderia esses ossos tornar-se a vida? Senhor Javé, respondi: só vós sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhe dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós. Vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham um espírito. Profetiza o Espírito, disse o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos 4 cantos do céu, sopra sobre esses ossos para que reviva.
proferi o oráculo, aquilo que o Senhor ordenou, que ele me havia dito. E daí a pouco, o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés, um grande e imenso exército. Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossas esperanças estão mortas, estamos perdidos. Pois isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: o meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que sou eu, o Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, hoje o Senhor está nos convidando a receber esse sopro da vida. Aqui nós temos a palavra de Ezequiel. Todo mundo sabe que Ezequiel foi um profeta de Deus, o qual foi designado a retirar o povo de Deus do exílio da Babilônia. Os israelitas estavam exilados, né? Foi o primeiro exílio aqui, e Ezequiel já estava incumbido de ser esse profeta, a mostrar para o rei Nabucodonosor, tá? É meio complicado para falar. Ele estava designado a dar essas orientações para o rei. Todos nós sabemos que desde o princípio, né, quando Deus foi fazendo o mundo, Ele foi designando os profetas. Ele foi criando os profetas, e aí para os profetas conduzir o povo. Só que o profeta sozinho, ele é fraco, ele não consegue. Ele não conseguia, por quê? Porque ele precisava de um grande rei, de uma grande pessoa do lado dele, com um grande exército. E isso veio desde o início, e a gente vai ver todos os profetas, todo profeta tinha um rei, né? E aqui Ezequiel estava incumbido de transmitir essa mensagem no exílio da Babilônia. E quem eram os ossos ressequidos? Como o Senhor já está dizendo aqui, eram os israelitas, o povo de Israel. O povo de Israel já estava como ossos secos, estava como defuntos, mortos. Mas como assim mortos? Como mortos? Se eles tinham vida. E aí, nessa mensagem, nessa visão que ele coloca Ezequiel, transporta Ezequiel lá no monte, e mostra para Ezequiel nos 4 cantos do mundo. Ezequiel tem toda a visão terrena de cada filho de Deus, de cada israelita de Deus. Nessa palavra aqui, antes dela, vai falar assim: a restauração de Israel. O Senhor já começa a falar com Ezequiel que ele vai restaurar a cidade, o povo de Israel. Por quê? Ele é bem extenso, mas eu vou ler só um pedacinho no versículo 22, o que o Senhor fala para Ezequiel. Por isso declara a casa de Israel o que segue: eis o que diz o Senhor, não é por vós que faço isto, ó israelitas, mas por honra do meu santo nome, que professastes entre pagões, onde teeis ido. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome, que arviltastes, profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor. Olha só o que Deus já falava para Ezequiel, antes dessa visualização, antes de transportar, através do Espírito Santo já, Ezequiel lá no monte, tá? Para Ezequiel fazer toda essa obra. Deus já estava explicando para Ezequiel por que ele ia restaurar, por que ele quer nos restaurar.
né? Ele quer nos restaurar para a honra do teu nome. Não há nada nesse mundo e no outro maior do que o nome de Deus. Não há nada. E isso que é tão difícil do povo de Israel compreender naquela época e hoje, que não há nada nesse mundo maior do que as coisas de Deus. Por isso que já estava vivendo como ossos ressequidos, sem carne, não conseguiam mais andar sozinhos, estavam presos, humilhados, eram escravos do rei. Um rei que não queria saber, porque o poder já tinha subido, o poder já estava sobre ele, ele não queria saber mais de Deus. Ele já tinha aquilo que ele precisava, que era o poder. Então, para o rei isso não importava quem é Deus. Eu sou Deus, ele falava. Ele tinha ele como Deus, porque ele tinha todo aquele império na mão dele. Todo aquele império. E os filhos dele. E aí que entra o profeta Ezequiel, aonde o Senhor transporta ele, e aí mostra essa visão. Filho do homem, levante meus filhos com o sopro do Espírito Santo. Por que Ezequiel já falava isso? Porque ele já sabia o que Deus ia preparar para nós lá na frente. Aqui a gente vai ver as outras profecias de Daniel, Baruque, outros profetas, até chegar o Novo Testamento. E todos esses profetas, ele vem justamente para anunciar isso, a vinda do Messias, a vinda do verdadeiro rei. Olha só que na época de Jesus, quando Jesus nasce, ele já nasce como o próprio rei e próprio profeta. Ele já não é só um rei, ele já é o profeta. Não vai ter mais o rei e o profeta Jesus. Não, ele unifica para nos mostrar como é que Deus quer que nós sejamos diante da presença dele. Precisamos ser exemplo de Jesus. E esse mesmo Espírito que é soprado lá na profecia de Ezequiel, Jesus também vai soprar sobre nós. Jesus também sopra. E esse é o último sopro que Deus está dando sobre a nossa vida. Ou seja, meu irmão, isso é a última chance que nós temos para receber o sopro do Espírito Santo. Por que Ezequiel traz essa profecia? Por que ele nos dá essa profecia? Porque ele já sabe, Deus já coloca no coração dele a necessidade de cada um de nós receber o sopro do Espírito Santo, ser batizado verdadeiramente. Hoje o Senhor nos convida a ser batizado, receber esse batismo mesmo do Espírito Santo, aonde lá na frente a gente pode completar essa palavra lá em João, onde o Senhor Jesus vai falar assim, ó, uma conversa anterior, o Senhor já falava sobre o ódio que o mundo tem de Deus, né? O ódio do mundo sobre as coisas de Deus, o ódio do mundo sobre os filhos de Deus, sobre nós, que somos descendentes de Israel. Nós somos descendentes dos israelitas. Então o mundo odeia nós, desde o princípio. E aí, uma palavra anterior, que vai falar lá em João 14, ele diz assim, ódio do mundo. E no capítulo 16, Jesus vai dizer assim, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vos dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Pergunta para o irmão que está do lado, você acredita que o Paráclito, que Jesus enviou o Paráclito para nós? Pergunta para ela, pergunta para o seu irmão, você acredita no Espírito Santo? Você acredita na palavra que o Senhor nos traz hoje? Olha só que beleza, eu vou, mas eu deixarei o Paráclito. Será que todos nós aqui hoje, que está aqui, nós já tivemos essa experiência?
com o Paráclito, com o Espírito Santo, essa experiência de ser mesmo batizado, impulsionado a fazer coisas extraordinárias que nem a gente acredita que está fazendo? Será que nós já fizemos isso para Deus? Esse é o Espírito que sopra sobre nós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos secos, nós estamos ressequidos, ossos prestes a quebrar praticamente, pelas coisas que o mundo vai colocando no nosso coração. É isso que a palavra vem para dizer hoje para nós, que hoje muitas vezes nós estamos como ossos secos, achamos até que estamos felizes de uma forma que estamos vivendo. Muitas vezes achamos que nós estamos felizes. Muitas vezes nós estamos indo lá à missa todo domingo, participando de alguma coisa, e aí acha que está tudo certo. Mas muitas vezes, irmãos, no nosso interior, os nossos ossos, a nossa vida está seca e necessita do sopro, e necessita desse Paráclito, que lá no Atos dos Apóstolos, ele vem nos restaurar verdadeiramente. Olha só. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como um sopro, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e passaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. É esse o Paráclito, meu irmão. É esse o Espírito. É esse o sopro que nós precisamos hoje, para nos impulsionar. Você quer sair do seu lugar? Você quer ser transportado ao monte? Você quer enxergar todas as coisas que hoje está fazendo você a sair da presença de Deus? Se você quer, meu irmão, você precisa abrir seu coração e deixar que essa palavra possa adentrar sobre a sua alma, sobre o teu espírito, e deixar o Espírito Santo te impulsionar. Deixar o Espírito Santo te levar a esse monte e te mostrar, como mostrou para Ezequiel. Precisamos hoje dizer para nós mesmos: Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser transportado. Eu quero visualizar tudo aquilo que está tirando eu da tua presença. Eu quero que o Senhor me visualize todos os meus problemas. Por que eu não consigo hoje, muitas vezes, destruir essas coisas que está tirando eu da tua presença? É isso que o Senhor vem para pedir para nós hoje. É isso que o Senhor quer hoje, nos transportar a esse monte e nos mostrar verdadeiramente. Mas para Ele fazer isso, nós precisamos nos entregar. Nós precisamos ser batizados no Espírito. Senão Deus não vai. Até quer, mas não vai, porque nós não deixamos o nosso coração se abrir. Nós não deixamos o Espírito Santo soprar sobre ele. E é isso que nós precisamos. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que a partir do momento que você tiver essa experiência de se deixar o Espírito Santo soprar sobre a sua vida, tudo se transforma. Tudo se transformará. Na sua vida, na vida da sua família, no seu matrimônio, na vida dos teus filhos, de todos aqueles que chegar próximo de ti, porque você se transforma em uma nova pessoa. Se transforma. Isso eu tenho plena certeza, que a partir do momento que o Espírito Santo soprar sobre a sua vida, tudo aquilo que te tirava da presença de Deus, automaticamente se afasta. E aí é só graça, é só alegria. O Espírito Santo é alegria, é bondade sobre a nossa vida. Por isso hoje a gente tem que pedir mesmo para o Senhor: Senhor, dai-me essa graça de receber o Teu Santo Espírito, que eu possa mesmo abrir um sorriso, que eu possa ser mesmo uma pessoa fiel, verdadeira, que eu possa ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa fraterna.
E sem o Espírito Santo, meu irmão, pode desistir. Não há vida plena, não há vida diferente se você não tiver o Espírito Santo sobre a sua vida. Seja arrebatado mesmo ao monte. Peça essa certeza para o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche o meu coração, faça eu reviver essa profecia de Ezequiel, me leve ao monte mais alto que eu possa ir, e me mostre todas as saídas que hoje dificulta na minha caminhada, dificulta eu enxergar verdadeiramente a tua vontade sobre a minha vida. Por que o mundo ainda destrói a minha vida com vícios? Por que o mundo ainda destrói a minha vida com coisas que não te levam à tua presença? Me mostra, Espírito Santo, se eu possa me arrebatar ao lugar mais alto e mais lindo que pode ser, e me mostre, e tira tudo isso que atrapalha a eu viver plenamente a tua vontade. Amém? Seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você